Olá, olá, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Ixi, que beleza! Espero que todos estejam bem. Vamos lá? Eu sou a Mila Bertier, estou aqui com mais um Assuntos da Vida Diária e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre ser confiantes. Afinal, nós precisamos ser confiantes, né? Mas antes de falarmos do lado positivo da confiança, eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Posso? Olha só. É um termo que a psicologia usa, apesar de que nesse canal nós falarmos sobre educação e pesquisas. Às vezes a gente lê algum artigo, algum livro, algum estudo que envolve a psicologia, mas não sou formada na área, tá? Sou formada na área da educação e na área da vida, como vocês que já me acompanham bem sabem, ok? Então, tem um termo da psicologia que, para falar de pessoas que são muito autoconfiantes, eles chamam essas pessoas de por ter complexo de Napoleão. Sabe por quê? Porque Napoleão não tinha medidas. Ele era muito autoconfiante. Mas essa qualidade dele se tornou uma limitação, porque ele não manteve o seu equilíbrio. Então aqui nós vamos explicar por que disso. E nós vamos falar sobre isso para voltar para os nossos negócios, tá bom? Então vamos lá, olha só. Pessoas excessivamente confiantes têm uma certa ilusão de grandeza, que nós vamos chamar aqui de complexo de Napoleão, porque olha só o que ele fez. Em 23 de junho de 1812, Napoleão juntou seus soldados para fazer ir atrás de uma nova guerra e de uma nova conquista para a história dele. Então, ele chamou os soldados franceses para atravessar o rio Iêmen e ir em direção à Rússia para conquistar o território da Rússia. E ele levou consigo mais de 500 mil soldados. E eles pensavam, pela trajetória que se tinha, pela vida que se vivia, pelo percurso que eles tinham que passar, as cidades que eles iriam batalhar, eles tinham em média que levariam 5 meses, mais ou menos, para eles chegarem até Moscou, que é no centro, né, na capital lá da Rússia. E o que aconteceu? Nesse percurso, ele foi um percurso tão difícil que ele foi perdendo muitos soldados. Por quê? Porque os seus homens foram ficando fracos, os seus homens foram adoecendo, perdendo cavalos, carruagens, os suprimentos deles foram acabando. Então, só nesse percurso, o imperador perdeu 380 mil homens. Olha só. E, estrategicamente, o exército da Rússia foram se retirando com direção a Moscou e foram destruindo o percurso, a passagem por onde Napoleão poderia ir ganhando as cidades e se reabastecendo e suprindo os homens, cavalos, para poder chegar até o final dessa trajetória dele. Então, olha só a estratégia que o governo russo teve. E eles foram se retirando e o Napoleão com seus homens foram ganhando território. Porém, a custas de muitos e muitos mortos, alguns desertaram no meio do caminho, mas eles chegaram até Moscou.
Quando eles chegaram, eles já estavam com 100 mil homens e já era 14 de setembro. Napoleão recusou-se a aceitar a derrota e disse que tinha tido uma vitória. Pode isso? Faz aí uma reflexão na cabeça de vocês, se é possível. Ele relatou de tal forma a Batalha de Smolensk, me perdoa as expressões se eu não falar alguma coisa aqui de nome complicado direito, tá? Mas ele relatou essa batalha como uma batalha que ele obteve vitória. E quem lê pensa que foi uma situação de vitoriosos, porque a gente conhece muito bem a história, os nossos livros de história, principalmente aqui, né, os nossos livros brasileiros, quantas coisas ocultam, quantas coisas falam de uma forma completamente invertida. Foi a mesma coisa que Napoleão fez. Ele simplesmente relatou esta guerra como uma guerra vitoriosa, aonde ele saiu com 500 mil de homens, mais ou menos, e foi perdendo 380 mil homens pelo caminho. E ele tinha que retornar depois que ele conseguiu essa vitória dele, né? Que ele conseguiu essa façanha gloriosa. Que, na melhor das hipóteses, foi uma conquista sem sentido nenhum, né? E detalhe que a gente não pode deixar de falar: os próprios russos incendiaram as vilas, as cidades, destruíram tudo justamente para eles não terem provimentos. E sabe o que aconteceu, minha gente? Ele tinha que retornar para a França. E o retorno foi exatamente pelo mesmo percurso que ele fez para vir até Moscou. Então, tudo que ele foi perdendo na ida, os homens já estavam muito cansados, os meses já tinham se passado muito mais, então ele só perdeu mais coisas por esse percurso. E para finalizar, ele chegou na França, retornando desta guerra com 10 mil soldados. Acreditem se quiser. Em menos de um ano, Napoleão conseguiu perder quase 500 milhões de homens. Olha só a dimensão dessa guerra. E sabe qual é o ponto? Ele acreditava que ele era um vitorioso. E ele acrescentou essa vitória nos livros das crônicas dele, né? Que todos os reis, imperadores, pessoas importantes deixam as suas biografias, os seus escritos. Por quê? Porque ele acreditava, ele era convicto de que ele tinha vencido essa batalha. Agora, a realidade dele era a realidade? De jeito nenhum, né, minha gente? A realidade dele estava de um megalomaníaco, no mínimo, que é o que consta aqui, ó. Eu estou lendo essa história que ela está baseada num livro que eu li que chama Pare de se Sabotar. Então, no capítulo onde a gente fala de ser autoconfiante, de ter confiança, o autor do livro cita essa história de Napoleão. Por quê? Porque é uma qualidade muito boa, mas que pode ser uma limitação fatal se não estiver sob controle. Se nós não mantivermos a nossa confiança em equilíbrio. Agora, nós vamos trazer essa parte para os nossos negócios. Veja bem, eu só quero ler para vocês aqui, abre aspas, que eu vou ler uma frase aqui do livro que eu achei demais, ó.
Quando ele está falando, né, dessa autoconfiança excessiva de Napoleão, ele diz assim, ó, pois, no caso de Napoleão, a sua autoconfiança não era um farol que lhe permitia avançar com segurança, mas uma luz ofuscante que obscurecia a realidade. Tá entendendo? Então, veja bem, eu marquei alguns pontos aqui assim, ó. Você consegue compreender a estratégia disso em um negócio? Olha só, você vai montar todo o teu cronograma para montar o seu negócio. Primeiro que, se tiver nos seus pensamentos que você só vai obter sucesso quando chegar no fim, quando tiver tudo, a engrenagem toda funcionando, dando lucro, é que você vai se sentir uma pessoa de sucesso. Para que isso aconteça, você precisa levar em consideração a trajetória, tá? Porque olha só, a trajetória de algo que nós vamos montar nas nossas vidas, que nós vamos empreender, que nós vamos contratar pessoas, porque a gente pensa sim em ter sucesso, em contratar pessoas, em ter uma empresa que vai crescer, mas você foi cuidando da sua trajetória para quando você chegar lá no final, com essa engrenagem toda funcionando, você ainda tem a família, você ainda tem amigos, você ainda tenha prazer com o seu negócio, você ainda esteja com os seus valores intactos. Principalmente nós mulheres. As mulheres, nós temos tantas coisas para pensar. Quando uma mulher vai fazer uma reunião de negócio, sempre sai o assunto de um filho na escola, de uma nota baixa na prova. Reuniões de homens não tem essas coisas. Mas a mulher ela já é muito mais complexa. Então, se a trajetória para o negócio de sucesso dela ofender outras partes da vida dela, como o casamento, a família, até a sua espiritualidade, os seus valores, ela não vai se sentir plena nesse sucesso. E acredito que os homens também, mas isso é muito profundo e intuitivo na mulher. Entende? O percurso da vida é de suma importância em um negócio. Por quê? Para que a vitória tenha realmente aquele gosto de vitória, para que ele esteja carregado da abundância, da prosperidade, da felicidade. Precisamos até levar em consideração de que, se for preciso retroceder um pouco e reformular alguma parte, alguma questão do seu negócio, retroceda. Não avance se você vai imaginar que vai ferir alguém. Retroceda alguns passos. Reajuste a sua rota. Se for necessário, começar tudo de novo, porque você já se pegou em um ponto que está percebendo que você está toda ferida, você está toda machucada. Pense em uma guerra, você está todo ferido da guerra, não está escutando porque estourou uma bomba perto do seu ouvido, a sua visão está com problema, os seus sentimentos estão destruídos. Eu até chego a dizer que é melhor que comece tudo de novo, resgatando toda essa questão, recalculando essa rota e fazendo diferente. E ainda te digo, não perca coisas pelo caminho que vai dar à sua vitória o gosto de fel, ao invés de um gosto de satisfação. Então, às vezes, para a gente explicar um adjetivo, né,
para explicar aí uma coisa que parece ser dom, que é a gente fala tanto de ser autoconfiante, né? De ser super, super tudo nessa vida, e a gente esquece do equilíbrio e esquece que as coisas às vezes precisam de calma, de humildade e de compaixão, não é mesmo? Então, para explicar essa confiança, eu quero dizer para vocês que um dos caminhos que podem te assessorar, te ajudar no seu negócio, na sua trajetória, é você se autoconhecer. É você procurar por pessoas que falem com você de uma forma sincera sobre cutucar a ferida, entrar no fundo, a fundo na sua questão. Então não procure conteúdos, pessoas que falam raso, tá? Explica só aquela frase do conceito. Não, procure se aprofundar nos assuntos, procure se aprofundar no seu autoconhecimento, ok? Eu tô aqui para te ajudar. Eu tenho o meu canal, é um canal de multipotencial que fala o canal Assuntos da Vida Diária fala sobre vários aspectos da nossa vida, enquanto família, enquanto valores, enquanto negócios, enquanto cursos, enquanto autoconhecimento, percepção, intuição. Então, eu digo para vocês que se quiser caminhar comigo, deixa aqui nos comentários sobre qual assunto te incomoda, sobre qual é o seu medo, o que tem te intrigado, e nós vamos conversar sobre isso, ok? E sobre ser confiante, não se apegue só em acreditar o que o teu cérebro está falando para você que você tem que fazer e você montar na sua razão e na sua autoconfiança e automaticamente se autodestruir, ok? Coloca todos os seus sentimentos e intuições para trabalhar ao seu favor, e um dos maiores índices que vai te mostrar se está tudo certo no seu negócio é se você não está ferindo pessoas, se você não está ferindo seus valores, ok? Essa é a chave principal. E depois nós vamos conversar mais para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam deixar comentários, deixar um joinha aí pra gente e compartilhe esse vídeo com a sua amiga, compartilha esse vídeo com a sua família, com quem você quiser, porque quando o YouTube, quando a gente compartilha, quando a gente deixa um like, o YouTube entende que esse vídeo gerou valor e ele envia para mais pessoas, ok? Beijos!